A palavra que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã, ela se encontra em Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 8, que fala da persistência da oração, né? A insistência de sempre orar e nunca desfalecer. Porque a oração na vida do cristão é tudo. Um cristão que não ora é um cristão que não fala com Deus que ele serve. E essa parábola que Jesus contou, ela se inicia assim, a partir do verso 1. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviste o que disse o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que lhe pareçam por tardio? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Essa parábola que o Senhor Jesus nos conta, ela é muito simples de entender. O Senhor nos fala da perseverança na oração, mostrando aqui esse juiz que não temia a Deus, não temia os homens, e falando dessa viúva que rogava a ele pelo seu caso. E ele mesmo sendo um homem ímpio, ele atende o seu pedido para quê? Para não ser mais importunado por ela. E ele diz: e Deus, que é um justo juiz, Deus que é bom, que tem prazer em ouvir a oração dos seus filhos, não ouvirá a vós também? Mas nós podemos pensar, que tipo de oração Deus quer de nós? Os muçulmanos, eles param tudo para orar 5 vezes por dia. Eles lavam os pés, lavam as mãos, encostam a testa no chão para sujar de poeira e ficam ali contando um terço com 99 pedrinhas que eles dizem que são os nomes de Alá. Então alguém olha aquilo e diz: quanta dedicação! Mas tudo isso, meu irmão, é um ritualismo sem vida. É algo que não agrada a Deus. É como Paulo diz lá em Romanos 10, no capítulo 2, é um zelo sem entendimento de Deus. Paulo via o povo israelita fazendo as coisas para Deus e via que era um zelo de Deus, mas era sem entendimento. Mas para o cristão verdadeiro, a oração é uma prática voluntária, é algo espontâneo, livre de rituais, é algo que tem que lhe trazer prazer. Porque quando você está orando, você está comungando com Deus, você está falando com aquele que entregou o seu filho para te salvar, aquele que te ama. E por isso nós temos várias razões para não deixar a vida de oração. Mas temos que tomar o cuidado de não orar por razões erradas ou por motivos errados. Jesus condenou aquele tipo de oração que é feita para ser vista pelos homens. Lá em Mateus 6,5 ele diz assim: quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Eles estão ali em pé, querendo ser vistos pelos homens. E nós, muitas das vezes, quando estamos orando em público, temos aquela preocupação: o que será que vão pensar da minha oração? E você não deve pensar isso, porque quando você vai orar, você está falando com Deus, você não está orando para ser aprovado pelos homens. E também aquele tipo de oração que hoje em dia se tem muito no WhatsApp, que eles mandam aquelas orações repetidas para assuntos específicos nos grupos, né? E tem crente que está até o pescoço nessas orações. Isso é falta de conhecimento das Escrituras. Jesus também reprovou esse tipo de oração. Em Mateus, no capítulo 6, do versículo 7 ao 8, ele dizia: orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedires. Então são vãs repetições. Deus não ouve esse tipo de oração, que é uma reza.
Você que é um salvo em Cristo Jesus, você vê como se torna insuportável de ouvir uma reza. É algo que Deus não se agrada. E o que Deus quer é uma oração com sinceridade, é um coração quebrantado, não algo mecânico, porque nós servimos a um Deus vivo. E outro tipo de oração que não devemos fazer é aquela oração do justiceiro, né? Muitas das vezes nos sentimos injustiçados, queremos uma justiça imediata. Então, às vezes a pessoa ora, eu já vi pessoas orando assim, envergonha ele, Senhor, mata, humilha, olha, eu vou te colocar no meu joelho. Tem pessoas que falam desse jeito, mas Jesus também ele vai repreender esse tipo de oração. Lá em Lucas 9, do 51 ao 56, aconteceu que, completando-se os dias da Assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E ele manda mensageiros adiante de si, indo ali para entrar numa aldeia dos samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas eles não receberam a eles, porque o seu aspecto era como que iam a Jerusalém. E sabe o que é que seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, queriam fazer? Senhor, quer que digamos que desça fogo do céu e os consumas, como Elias fez? E Jesus repreende eles: vós não sabeis que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra cidade. Jesus demonstrando aqui para os seus discípulos que ele veio salvar aqueles que se haviam perdido. Então, quais são as razões que nós devemos orar? Primeiro, o cristão verdadeiro, ele ora a Deus para louvar e engrandecer a Deus por todas as bênçãos que Deus já tem nos dado, para reconhecer essa tão grande salvação que ele nos deu através do seu Filho amado Jesus Cristo. E pedir perdão de nossos pecados, reconhecer que somos sim pecadores, mas somos justificados pelo seu sangue. E que não há uma multidão de pecados nas nossas vidas. Porque se você já acordou nessa manhã e orou e pediu perdão dos seus pecados, não há uma multidão de pecados na sua vida. Porque como está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja que aqui há algumas condições para que o sangue de Jesus te purifique de todo pecado. A prova é o quê? Que você anda na luz, que você tem comunhão com o seu irmão, que você tem comunhão na igreja, que você está envolvido com os seus irmãos, que não há barreiras entre você e o seu irmão. Esta é a prova que você anda na luz. Aí sim, o sangue de Jesus, ele pode nos purificar de todo pecado. Oramos também para interceder pelos nossos irmãos, oramos para interceder pelos nossos filhos, oramos para Deus usar as nossas vidas para abençoar outras pessoas. Jesus, ele é a fonte inesgotável de ajuda para a nossa vida. E Deus faz questão, meu irmão, de ouvir as nossas orações. A Bíblia está repleta de passagens mostrando que Deus ama ouvir a oração dos santos. Saiba de uma coisa, Deus nessa manhã ele está disposto a lhe ouvir. Como Jesus contou ali em Lucas, né? Contando essa parábola, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O que você entende dessa palavra sempre? Sempre. Tem coisas nas nossas vidas que nós temos que fazer sempre, como comer, beber água, dormir. E se alguém pergunta para você quantas vezes você precisa fazer isso, você vai dizer sempre. Então, nesta manhã, Jesus, através da sua palavra, nos responde. Quantas vezes devemos orar? Quanto tempo por dia? Jesus responde sempre. Porque se você deixa de comer, se você deixa de beber, se você deixa de dormir, você morre. E se você deixa de orar sempre, você também irá morrer espiritualmente. Por isso que ele diz, sem desfalecer. Esse é o maior problema que todos nós enfrentamos. O desfalecimento, deixar de orar. Começamos bem, de repente um dia não dá, 2 dias não dá, o 3º dia também não dá, e quando vemos, estamos lutando na força do braço há 15 dias sem orar já. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz o quê? Orai sem cessar.
é 24 horas por dia, ligados com Deus, em pensamento e também reservando um tempo para orar. Podemos orar dirigindo, lavando louça, todo o tempo, só assim você irá vencer. E é essa vida de oração contínua que agrada a Deus, meu irmão. 1 Timóteo 2,8 diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Veja, em todo lugar, não há um lugar específico, levantando mão santa, sem ira e nem contendas. Aqui quando fala mão santa, sem impureza, pessoas separadas do mundo, pessoas que não têm uma vida de pecaminosidade, sem ira, pessoas que não vivem com inimizade, senão as nossas orações não terão sucesso. Porque se porventura você ora, mas nunca tem resposta de oração, pode haver algum impedimento. Por exemplo, certa vez um irmão disse que orava muito, mas não tinha resposta de oração. E com pouco tempo de conversa com ele, ele se mostrou uma pessoa amargurada, guardava muito ressentimento. Hebreus 12,15 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Veja que a raiz de amargura, ela priva a pessoa da graça, do favor imerecido de Deus, e muito se contamina. Mas há situações em nossas vidas que irão exigir muita oração da nossa parte, como sobre a tentação, o mundo, o diabo, a ansiedade, a tentação. Todos nós somos tentados. Em Mateus 26:41, Jesus diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E essa carne é de qualquer pessoa, não existe a classe dos intocáveis. O crente super-homem. Certa vez um grande boxeador americano, ele falou assim para a aeromoça, que ele não precisava do cinto de segurança no avião. Então a aeromoça olha para ele e diz assim, que o super-homem também não precisa de avião para voar. E o que eu quero dizer com isso? Que não existe super-crentes. Ela mostrou para ele que ele era um homem natural, que ele necessitava do avião para voar. E você necessita da vida de oração para vencer. E o que Jesus fala nesse versículo é que a nossa carne, ela tem um grande potencial para pecar. Por isso devemos vigiar e orar para não entrar em tentação. E por vezes, por falta de vigilância, entramos em situações que dificultam a nossa vida. E depois ficamos nos lamentando. Se eu não tivesse falado isso, feito dessa forma, tomado tal atitude, tudo isso é o quê? É falta de oração, é falta de vigilância. Se você está sendo tentado em alguma área, vá à oração. Jesus já nos deu o remédio. Não adianta, meu irmão. Se não tiver oração, você cai. O mundo também. João vai dizer assim em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E se você tem amado o mundo, com certeza, o resultado é que você já abandonou a vida de oração há muito tempo. Jesus vai nos orientar que ninguém pode servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e o mundo. E por vezes as coisas do mundo nos tiram o foco de Deus, da vida de oração, porque os deleites são tantos, as preocupações são tantas com que a sociedade dita para o mundo, o que você tem que ter para ser feliz, o que você tem que fazer para ser aceito por eles. E tanta coisa que você acaba deixando Deus por último. É como no caso do filho pródigo, amou tanto o mundo e não ao seu pai. Mas como o filho pródigo foi restaurado? Ele foi restaurado orando, reconhecendo o seu estado. E o que eu quero te dizer nessa manhã, a oração produz mudança de vida. A oração produz mudança de direção. Ela faz você deixar o mundo e voltar-se ao Pai. E é justamente isso que alguns precisam fazer no dia de hoje. Voltar-se ao Pai. Eu não conheço um crente que foi para o mundo e diz que hoje é mais feliz. Sabe por quê? O mundo é como uma droga, meu irmão. A droga, ela vicia o homem, mas ela depois o destrói. Assim é o mundo. O mundo, ele lhe vicia, ele parece algo bom, mas ele irá lhe destruir. E o diabo? 1 Pedro 5,8 manda nós sermos sóbrios,
vigiar, porque o diabo, nosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele sempre estará esperando uma brecha para nos destruir. Então você precisa ser sóbrio, vigiar e fugir do pecado. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, orando, firme na fé. E para nós terminarmos, a ansiedade. Quem nunca teve uma crise de ansiedade na vida? E o que devemos fazer então se a ansiedade surgir na nossa vida? Orar. Tem pessoas que quando vem a ansiedade, ele vai buscar recursos em outros lugares, menos em Deus. Ou deixam Deus por último e vão a remédios fortíssimos. Saiba de uma coisa, o médico dos médicos, Jesus, já nos deu o remédio, a oração, meu irmão. Filipenses 4:6 diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Essa palavra inquieto no grego, ela significa ansiedade. Ansiedade é aquela pessoa que fixa o pensamento em algo e fica sofrendo antes de acontecer, antes de chegar o dia. A ciência chama isso de transtorno compulsivo ou toque. Só que a ciência não sabe que antes que a psiquiatria descobrisse isso, a palavra de Deus já tratava e tem cura para a ansiedade. É a fé em um Deus que não cai uma folha sem a sua ordem, um cabelo sem que ele queira. E quem tem fé, ora. Eu não quero desprezar a medicina aqui, dizer que você não precisa de um auxílio médico, mas se Cristo não for toda a solução para a sua vida, com certeza você será uma pessoa ansiosa. Os médicos dizem que a recuperação de um paciente no hospital depende de ele contribuir para o tratamento. Em outras palavras, aquele doente precisa ter fé para obedecer tudo que o médico lhe manda. Assim é o cristão, ele precisa ter fé para continuar orando, mesmo que ele não tenha visto os resultados ainda. Em Mateus 6,34, quando Jesus também vai falar sobre a ansiedade, ele usa ali o que Paulo falou também, inquietos, ansiosos. Por quê? Jesus censura a ansiedade, porque é impossível estar ansioso e ter fé em Deus ao mesmo tempo. O Jesus nos dá exemplos sobre as aves dos céus, que não ajuntam e nem por isso ele a deixa elas passar fome. A criança, também Jesus manda nós sermos como criança, a total dependência dos seus pais. A ansiedade, meu irmão, nos leva a olhar a situação que está em volta de nós. Mas a nossa fé nos leva a olhar para um Deus sabendo que Ele é poderoso para nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Não devemos andar inquietos por coisa alguma. Deus nunca irá pedir de nós coisas que não podemos fazer. A verdade é que a ansiedade nos afasta de Deus. Isaías diz assim, Isaías 26:3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Você tem tido paz com Deus? A sua mente está em paz? Você tem confiado em Deus? Sabendo então que a ansiedade nos afasta de Deus, afasta o poder de Deus de atuar em nossas vidas, Jesus nos exorta a deixar a ansiedade e orar. Por isso Jesus termina essa parábola em Lucas, que nós lemos, no 8, ele diz assim, achará, pois, fé na terra quando vier o Filho do Homem? Será que quando Jesus vier, você estará vivendo como nos dias de Noé, comer, beber, casar, viagens, negócios e Cristo em último lugar? Que nós não estejamos no meio dos ansiosos, sem fé, mas, meu irmão, edificados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nessa manhã. Não desista da vida de oração. Certa vez, uma professora da escola dominical foi perguntado para ela, um aluno pergunta para ela, por que tantas orações e poucas respostas? E ela deu um exemplo para aquele aluno e disse assim, quando alguém bate na sua porta e você levanta para atender, e de repente você vê que é uma criança correndo. Ela não queria nada, ela só queria lhe incomodar. E passa alguns dias, ela bate de novo. E você vai lá e aquela mesma criança, ele não queria entrar, ele não queria falar nada. E muitas das vezes nós somos como essa criança. Vamos à oração, batemos a porta, mas desistimos. E quando Jesus vem abrir a porta, você não está mais lá.
Persevere em oração, meu irmão, que você verá a bênção de Deus na sua vida. Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.